Olá pessoal, tudo bem? Sou Renato. Fizemos hoje a prova tipo A, aqui ó, pá, tipo A, prova da GV para ingresso no segundo semestre em 2013. Uma sensação de muito contentamento. Os dois textos tinham sido tangenciados, um pouco trabalhados, o vocabulário visto em sala de aula. Então você, candidato, certamente, que foi nosso aluno, teve uma vantagem na hora de fazer a prova. Muito bom. A GV manteve o seu padrão, 2 textos para as 15 questões. O primeiro texto teve 8 questões e o segundo texto teve 7 questões. O primeiro texto, ele foi extraído, vamos lá para a lousa, eu vou mostrando a resolução conforme eu já faço as perguntas também. O primeiro texto, ele foi extraído então, olha lá, ele teve como título Timbuktu, teve o padrão de 5 parágrafos e, como eu estava falando, foi extraído da revista Newsweek. Observe a data, 23 a 30 de julho de 2012. A GV resolveu escolher textos um pouco mais antigos do que os textos desse nosso próprio semestre de realização da prova. Bom, indo para as questões, teremos o seguinte. Deixa eu só apagar aqui. Ok, indo para as questões. A nossa primeira questão será 31, da prova tipo A. E a pergunta aqui é: qual das seguintes é mais apoiada pela informação do artigo? Tendo lido o texto, o aluno poderia facilmente se apoiar no primeiro parágrafo para começar a resposta e o segundo parágrafo para completá-la. Temos o seguinte, olha: os primeiros muçulmanos foram inspirados por trabalhos de arte gloriosos ainda do mundo grego e seus descendentes nunca pararam de encontrar ou ver a arte como algo que fosse amigável, ou seja, considerá-la, levá-la em conta. Ainda no segundo parágrafo teremos o seguinte, olha só o que o texto diz: houve um número de membros de um grupo chamado Ansar Dine que estariam ligados à Al-Qaeda e esse grupo invadiu uma mesquita do século XIV e destruiu 2 santuários antigos. Essas partes que eu grifei justificam a resposta da questão número 1, em que temos, apesar da crença de alguns muçulmanos extremistas, já que eles se compõem de um grupo extremista, como o texto sugere, eles tomaram a iniciativa de destruírem 2 santuários antigos. Então, apesar da crença desses muçulmanos extremistas, a arte sempre foi valorizada como parte da cultura islâmica. Essa parte da valorização está aqui em vermelho na nossa marcação. Maravilha? O nosso segundo questionamento aí da prova, nossa segunda questão, foi a questão número 32, em que tivemos como enunciado: qual das seguintes melhor descreve o que aconteceu no dia 10 de julho. Então o aluno tinha que prestar atenção assim, ó. Tá, eu vou lendo o texto, dia 10 de julho. O que me importa? Lendo o texto, ó, dia 10 de julho, olha a marcação que eu vou fazer. Membros daquele grupo entraram na mesquita e destruíram dois santuários antigos que eles encontraram ali, tendo como resposta: o grupo radical muçulmano entrou na mesquita e destruiu, estragou a couple, que aqui seria um par, fazendo referência com, olha só, o par aqui, fazendo referência no texto com eles encontraram 2 santuários, e aí temos então a mesma correspondência da resposta. 32 da prova A, letra C. Para a questão número 33, teremos o seguinte. Vamos lá, questão número 33. Cadê você, querida? Questãozita 33. Com relação aos puritanos muçulmanos, qual das seguintes é mais apoiada pela informação do artigo? Olha o trecho que eu selecionei aqui de leitura. A construção sobre graves, que são túmulos, é algo contrário ao Islã.
Assim sendo, olha a fundamentação usada pelos membros do grupo Ansar Din. Nós estamos destruindo os mausoléus porque é uma ordem da nossa religião. E esse argumento permite você marcar que eles, os membros do grupo, teriam declarado que a religião proíbe certos tipos de estrutura, como a construção de mausoléus em cima de túmulos. Essa é a resposta da questão número 33. Para a questão número 34, teremos o seguinte. No parágrafo 3, pulamos uma, vamos voltar aqui, ó. Isso. O Shamil Jeppe tem uma citação. Você não pode dar a eles tanto ou tal crédito. E esse trechinho de texto estava lá no texto original, dizendo o seguinte, olha, o Shamil, diretor do projeto de manuscritos da Universidade da Cidade do Cabo, ele rejeita a ideia de que seja algo consistente com a ideologia encontradas em outros grupos chamados islamistas. E aí, esses caras, essa é a crítica dele, são os caras que não podem receber crédito, porque eles estariam praticando atos de puro hooliganismo, portanto, atos de selvageria. E assim, os muçulmanos puritanos não deveriam ser considerados membros sérios, coerentes de uma religião organizada, ou de uma organização religiosa. Resposta 34, letra A. Na questão número 35, teremos o seguinte. Na questão 35, teremos o seguinte. Vamos voltar aqui. Qual das seguintes é mais apoiada pela informação do artigo? E temos o seguinte, olha, o Ansar Din, que é aquele grupo, afirma que os ataques sobre os santuários refletem uma forma pura da prática islâmica. Aí, olha o que o aluno tinha que ficar muito atento, nesse but que traz uma inversão no texto. Mas o Jeppe, bem como outros especialistas, ambos muçulmanos e também ocidentais, dizem que há aí uma má interpretação, que é o misinterprets, the historical evidence, é uma má interpretação da evidência histórica. E dessa forma, os muçulmanos puritanos em Timbuktu estariam errados quando eles declararam que era um princípio religioso que vinha dos ensinamentos iniciais do Islã. E assim sendo, a resposta 35 é a questão alternativa, letra E. Na questão número 6, teremos o seguinte, no parágrafo 4, a Sheila Canby tem uma afirmação, e ela fala sobre o Taj Mahal. E o que ela fala sobre o Taj Mahal é o seguinte, existe então, segundo o texto, uma atitude em relação a tumbas que ela é variada. Basta dar uma olhada ao Taj Mahal, que existe uma certa leniência, um respeito, um menor rigor, enquanto o que esses extremistas praticaram foi uma visão extremamente violenta, de rejeição, extremista, muito extrema. Questão número 6, letra B, mostra que a arquitetura magnífica como o Taj Mahal pode ser aceita sim no mundo muçulmano. Não é por isso que devem ser destruídos santuários. Tá? Questão número 7, teremos o seguinte. Como mencionado no último parágrafo, o Thomas Schuller, olha lá, Thomas Schuller, vou grifar o nome dele para acertar a questão, acredita que os extremistas bem armados, eles teriam intenção de destruir mais dos santuários religiosos e que daí os habitantes reagiriam de determinada forma. Como reagiriam os habitantes? Então vamos lá, resposta. O Thomas Schuller diz e afirma que as pessoas em Timbuktu dizem que deixe eles destruírem, será reconstruído por nós. E aí não defendem o povo
não defende, os habitantes não defendem os santuários para os mortos, e aí permite que a destruição aconteça. Para mim, essa questão número 7 foi a mais direta da prova. A questão número 8, que fecha aqui o nosso primeiro texto, é o seguinte: o aluno deveria responder qual que é o princípio da substituição. E o princípio da substituição, segundo o texto, é o meio pelo qual alguma coisa nova pode ficar no lugar de alguma coisa velha que já se perdeu. E assim, um santuário pode reter seu significado religioso, mesmo quando não na sua estrutura original. O que importa é o seu conteúdo, é o seu local, não tanto aquilo que o envolve ou protege. Então esse foi o primeiro texto, com essas 8 questões. No segundo texto, caro aluno, segundo texto, uma observação. Era importante você perceber que, pelo primeiro parágrafo, você não responderia a primeira questão. Era necessário ler o texto inteiro e depois partir para a resolução das questões. Então essa foi uma mudança em relação às provas passadas. Dessa vez o aluno tinha que conseguir ter esse jogo de cintura para poder fazer a prova num tempo bom, com a melhor forma de aproveitar as perguntas, acertando-as e tendo êxito para a prova. Então vamos lá para a nossa resolução. Teremos o seguinte: o texto que vem, olha só a revista, já usada na GV algumas vezes em outras edições da prova, Natural History, de fevereiro de 2012. Olha a data, 2012. Dessa vez o examinador não quis pegar questões que fossem de 2013. Nossa questãozinha aqui inicial é a 39, pedia, de acordo com a informação do artigo, o que aconteceu de importante em 1862. O primeiro parágrafo do texto trazia em 1862, só que o último parágrafo também trazia, olha, tudo aquilo era dúvida, especulação, mudou em janeiro de 31, aliás, de janeiro de 1862. Foi então nessa data que o Alvan Clark, junto com o seu filho mais novo, estavam testando, verificando as lentes de um novo refrator para a Universidade de Mississippi. Eles estavam fazendo, quer ver, ó, o carry out aqui, que é o que justifica, ó, eles estavam realizando um teste de cor com uma lente de 18.5. E aí, o que aconteceu foi que o filho, aqui ó, a resposta de fato, o filho observou uma estrela mais apagadinha em relação à estrela maior de Sirius, muito próximo dela. E aí isso foi a grande mudança. O telescópio de refração revelou que a estrela Sirius estaria acompanhada por outra estrela. Resposta, letra D, da questão 39. Na questão número 40, é o seguinte, a primeira frase do segundo parágrafo. Ah, ufa, finalmente voltamos para a ordem normal do texto. Foi apenas, ou não até 1910, por aí, o início da década aqui de 10, foi que eles realmente perceberam que a Sirius B tinha uma pequena companheira. Então, a princípio, os astrônomos não tinham a consciência de que a Sirius B era um corpo desconhecido do estudo deles. Então, a resposta da 40, letra A. Na 41, de acordo com a informação do artigo, o Friedrich Bessel, o que temos dele? Que lá em 1844, ele acreditou que ele tinha dados suficientes para fazer o anúncio de que a Sirius e a Procyon não estariam viajando suavemente como esperado. E ao invés disso, cada estrela tinha um certo, digamos aí, wobble, gingado ou oscilação, talvez seja mais formal, para cima e para baixo, para cima e para baixo. E aí, o Bessel conseguiu, por meio do seu estudo, deduzir que cada estrela, deixa eu fazer o deduzir aqui um pouquinho melhor, ó. Deduzir que cada estrela significaria que
havia uma força agindo sobre ela, e por isso havia uma outra companhia que a circulava. E aí ele conseguiu descobrir então que ele acreditava que objetos que ainda não haviam sido vistos estariam causando essa variação no que parecia ser um caminhar ou andar estranho das estrelas. Essa é a questão 41. Na questão 42, por não sei se o examinador estava sem ideia aqui, mas é o mesmo trecho do texto que eu acabei de ler. A questão 42 tem o seguinte, ó, a crença do Bessel era que a existência da companheira de Sirius era baseada no cálculo. Por que cálculo? Porque ele esperava, ele conseguiu com inteligência, lembra, eu já tinha marcado isso, deduzir que cada estrela tinha aí uma companheira, tá? Olha lá, companheira. E aí não estavam cruzando o céu como esperado. E a resposta será a letra A, a crença de que a base dele estaria bem fundamentada por cálculos, porque ele passou um grande número de anos fazendo estudo de catálogos, bem como suas próprias medidas, para rastrear como é que as estrelas estavam se movendo. E aí ele descobriu, com os dados suficientes, e pôde anunciar, inclusive, na academia, que havia algo estranho com as estrelas. 42, letra A. Na 43, de acordo com a informação do artigo, durante o período quando o Bessel anunciou suas conclusões à Academia Real, à Sociedade Astronômica Real, que a intensidade do brilho da luz irradiada pela Sirius tornou impossível que as pessoas vissem por meio do telescópio. Olha só isso no texto. Infelizmente, quando a Bessel relatou sua descoberta, ela estava próxima demais. Olha aqui o superlativo. O nosso aluno sabe que quando vem o superlativo, normalmente vem a resposta. E aí, da Sirius, que estava brilhando excessivamente. 43, letra C. Na 44, de acordo com a informação do artigo, a Sirius B finalmente foi vista porque um componente importante foi descoberto. O pai e filho, ao testarem um novo refrator para a Universidade de Mississippi, descobriram que a estrela Sirius B poderia ser vista e observada, como eles conseguiram pelo grande e gigante telescópio. E a última questão dessa nossa prova, ela tem o seguinte: a resolução dela deve ser feita pela exclusão das alternativas, mais do que pela afirmação do texto. Então vamos lá. A Sirius B acompanha a estrela mais brilhante visível da Terra. Verdade, isso está no primeiro parágrafo do texto. O século em que a Sirius B foi descoberta não foi o mesmo século em que ela foi realmente e verdadeiramente compreendida. Verdade, um século trata de 1800 e outro 1900. A crença da existência da Sirius B foi baseada inicialmente numa especulação, ao invés de uma prova concreta. Foi uma conjectura, o que é verdade. E a letra E, a descoberta da Sirius B, sugeria que o universo estelar era mais complexo e imprevisível do que antes pensado. Sim, e aí a única resposta que não temos aqui será a letra B. A Sirius B é a única estrela que afeta a trajetória, o único corpo celestial que afeta a trajetória de uma estrela, o que não é verdade. Então a resposta da 45, letra B. Assim sendo, essa foi a nossa prova da FGV, uma prova bem elaborada. As questões tinham uma gradação boa, questões mais fáceis e diretas, eu diria umas 4 questões acessíveis, bem acessíveis para o aluno, 8 questões médias para difícil, e o restante das questões, que aí seriam mais 3 questões, 4 questões, difíceis. Depende, claro, do conhecimento do aluno e da gradação dele em relação ao que é difícil, já que isso pode ser relativo. Mas 3, 4 questões mais difíceis, muito bem elaboradas as questões, não houve nenhuma incoerência na prova, e por isso acho que a GV está de parabéns em ter feito uma boa prova para o ingresso em 2013. Apenas lamento
que a prova não trouxe nenhum texto que fosse mais recente ou que tivesse alguma ligação com a administração ou a economia, que era um assunto esperado, já que se trata da Fundação Getúlio Vargas. Bom, no mais, espero que vocês tenham tido uma boa prova, um bom resultado. Espero para você, nosso aluno, vê-lo no nosso banner de aprovação. Obrigado, até a próxima.